Como é que se dão essas investigações? O caso do, por exemplo, do Bruno Graff, que era de Blumenau, em Santa Catarina, que teve a morte realmente comprovadamente ligada à vacina. Foi feito um exame na Espanha, se não me engano, um exame caro, que está na faixa de R$ 4.000. Mas como é que se dão as investigações sobre esses possíveis efeitos adversos? Como é que a gente faz para ter certeza de que tem relação com a vacina ou não tem relação com a vacina? Então, eu tenho formação de perícia médica, né? Então, na perícia médica você aprende a fazer nexo de causalidade. Então, existem parâmetros, né, que geralmente são os critérios de Bradford-Hill, que o principal é a relação temporal. Então, existe essa questão, você tomou a vacina e você desenvolveu dentro de um período X, né? 24, 48 horas, uma semana, um problema que você não teve dentro de um padrão que já se reconhece ligado a partir da literatura médica publicada. E existe um critério que eu considero fundamental que se chama plausibilidade biológica, que significa o seguinte: se sabe que na Covid natural, na Covid original do vírus inteiro, o principal ponto crítico é a proteína spike, uma das mais de 20 proteínas que o vírus tem. E essa proteína spike, ela causa lesão vascular. E essa lesão vascular, ela acontece em vários órgãos, né? Inclusive, tem achados de autópsia de patologistas alemães e europeus, um grupo que faz autópsia de vacinados, mostrando que há, sim, a presença da proteína spike nos órgãos adoecidos, né? Eu tenho entrado em autópsias, em algumas, está sendo preparado um relatório sobre isso, né? Uma das secretarias de saúde do Brasil, de uma capital brasileira, que existe um grupo de patologistas estudando isso, já recebeu uma parte desse relatório, ele oportunamente vai ser divulgado. Mas é impressionante, porque se nega que tem a relação. E no caso do Bruno Graff, por acaso fui eu que fiz o laudo da parte da correlação do exame de laboratório alterado e o quadro de púrpura trombocitopênica, né, induzida pela vacina que ele desenvolveu. Ele teve trombose, né? Teve trombose, AVC, hemorrágico por conta da trombose. E isso está dentro da fisiopatologia, do mecanismo da doença associada à vacina. Entende? Por quê? Se você pensar, a Coronavac é uma vacina, entre aspas, né? É um produto experimental. Eu nem gosto de usar o termo vacina, porque isso não são vacinas, elas são outras coisas. Não imuniza, não esteriliza. Não faz, não tem a função, não tem a garantia da segurança. É absolutamente inacreditável que a Anvisa tenha dado registro, né, para esses produtos. Isso é uma ameaça à segurança nacional, para falar a verdade. E a Coronavac, por exemplo, tem uma quantidade de alumínio que você é algo assim que você fica pensando, aplicadas com um mês de intervalo, né? E a Coronavac está sendo usada nas crianças, é a mesma do adulto. Então, nós estamos acompanhando, tem um grupo chamado Os Casos Raros, de voluntários que estão cadastrando, e a análise do próprio banco de notificações espontâneas que nós temos, nosso VERS, equivalente aqui no Brasil, que é o Vigimed da Anvisa. Se você entrar lá com toda uma sequência e avaliar, 23% das notificações da Coronavac, por exemplo, são de Covid. Então, você toma uma vacina para você ter 23%, ter a possibilidade de ser um dos 23% que está dentro daquele banco para dizer que você teve Covid. E o pior, você tem 26% das notificações do banco da Anvisa são de óbitos de Coronavac. 26%. E você sabe qual é o risco de morrer de Covid? É baixíssimo. É baixíssimo. Em criança de 0 a 19 anos é 0,0027% e na faixa etária de 60 a 69 anos é 0,59%. Então você troca 0,59% por 26%. Quer dizer, eu acho que é uma questão de matemática básica, né?